Olá, bom dia. Como vai, meus amigos e irmãos que me acompanham aqui no programa Palavra Viva? Vocês tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, 29 de maio. Começando aqui para vocês mais um programa Palavra Viva. Não saia desse programa. Fica no programa Palavra Viva. Tem sempre por objetivo trazer uma palavra maravilhosa, palavra do nosso Deus. Deixa eu já pegar a minha ferramenta aqui, que a minha ferramenta é a palavra de Deus. Hoje nós não teremos uma exposição bíblica de uma leitura contínua, mas hoje nós teremos um assunto aí que está aí, né, pelo qual talvez chamou a sua atenção, né, que é o assunto Palavra Viva, porque cristão não vence os pecados. E por causa de doutrinas erradas. Exatamente. Então não saia daí que você vai compreender. Você que já é meu amigo, que acompanha, né, que tem visto, né, como eu tenho demonstrado que é através da palavra de Deus que nós temos a certeza daquilo que nós vivemos. Nós temos a certeza de que na palavra de Deus nós encontramos a verdade de Deus, porque a própria palavra de Deus é o próprio Cristo revelado a nós de Gênesis a Apocalipse. Então, por isso, fique comigo aí para que você também entenda, comece a entender de uma vez por toda, né? Por que cristão não vence os pecados? Por causa de doutrinas erradas, seguindo pessoas que seguem doutrinas, igrejas que seguem doutrinas erradas, produzem crentes fracos. E hoje nós vamos ter uma dessa doutrina errada, né? Só que não vou ficar falando a respeito da doutrina errada, não vou ficar falando a respeito qual igreja segue essas doutrinas, mas eu quero trazer à luz da palavra de Deus, pela exposição da palavra de Deus, a doutrina verdadeira. Então, meu foco é naquilo que é verdadeiro, porque ao entender o que é verdadeiro, se você realmente quer buscar e quer entender, uma das primeiras coisas que eu peço a você é: não fique com preconceito, não fique chateado por causa do tema que eu coloquei, da forma que eu coloquei o tema, mas abra o seu coração em nome de Jesus e ouça pelo menos o que eu tenho a dizer com a palavra de Deus. Vocês sabem que no meu programa o que interessa é a palavra, não é o que eu penso, é o que eu acho. Então eu vou para a palavra de Deus trazer para vocês, mostrar aquilo que é os fatos verdadeiros na palavra, que nos garante uma certeza da nossa vitória sobre o pecado neste mundo. E o problema dos crentes não vencer o pecado é porque eles são ensinados a respeito de uma doutrina e eles ensinam errado. Esses líderes ensinam há vários anos, né, há centenas de anos aí, né, ensinam uma doutrina errada. E essa doutrina errada faz com que os crentes se tornem fracos na caminhada, fracos na fé, e assim desistem de estar buscando na palavra de Deus a fortaleza, a fortaleza para viverem dentro dela, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma fortaleza, é uma cidade santa, uma cidade maravilhosa. Quando o crente se põe dentro dela, nada e nem ninguém o atinge ou tira ele de lá. Mas isso tem que ter o entendimento correto a respeito dessa doutrina, porque há um entendimento errado, há um ensinamento errado a respeito dessa doutrina, e é por isso que os irmãos são fracos. Algumas igrejas até ensinam essa questão, essa doutrina, de uma forma, coloca de uma forma correta, mas pelo fato deles não conduzir a sua igreja a viver dentro da fortaleza que é a palavra de Deus, esses mesmos crentes, mesmo acreditando nela, não conseguem vencer os seus pecados e as suas lutas diárias, porque mesmo acreditando na doutrina correta, ainda lhe falta entrar para dentro da cidade fortificada e ficar lá dentro dessa cidade
para que ele não saia de lá de dentro e seja vencedor de uma vez por toda completa. Então, hoje no programa Vivo, eu vou falar a respeito de uma doutrina, e se você segue a doutrina contrária do que eu vou ensinar, por favor, não fique chateado, não gere um preconceito somente pelo fato de eu falar qual é a doutrina. Fique aí, escute até o final e faça aquilo que os irmãos de Bereia, os irmãos bereanos da cidade de Bereia, depois de ouvir Paulo falar, eles pegavam a Torá, a Bíblia, a palavra de Deus do Velho Testamento, e conferia se tudo que Paulo estava dizendo era de acordo com a palavra. Então, esses irmãos de Bereia eram mais nobres do que os outros irmãos, mais nobres no conhecimento e no entendimento, porque eles buscavam a verdade através, a confirmação da verdade de Paulo através da palavra de Deus. Porque se tudo que Paulo dizia a respeito da Torá estava na Torá, então eles iam ler a Torá para entender se realmente aquilo que Paulo estava falando, ensinando, era verdadeiro a partir da Torá do Velho Testamento. E assim eu também peço a você, o irmão, quando eu falar a doutrina errada, você não saia correndo do meu canal gritando heresia, heresia, esse irmão Alex ensina heresia. Não faça isso. Por favor, eu te peço, fique, acompanhe a leitura dos textos, a exposição da palavra, para que você entenda. Porque o desejo do meu coração é que o povo de Deus, nessa geração, uma geração corrupta, má, caída, onde a igreja está dentro do UTI, que o povo de Deus se levante e se levante pela verdade, para ser um povo realmente vencedor. Não vencedor pela doutrina da teologia da prosperidade, não vencedor no mundo financeiro, porque esse mundo jaz no maligno. Tudo que existe aí é governo do mal. Ele vai oferecer os bens materiais para poder manter as pessoas, os irmãos, crentes, pastores e líderes no pecado do dinheiro, no desejo da fama, do dinheiro, da luxúria, para desviar o povo de Deus da verdade. Então não tenha preconceito. Fique aí, porque é o entendimento a respeito desse assunto é que vai fazer você realmente ser um grande vencedor neste mundo. E vencer você mesmo, e vencer suas lutas, vencer seus medos, suas dificuldades, seus traumas, ser uma pessoa vitoriosa nesse mundo a partir do entendimento correto dessas coisas. Então, fique aí e assista o vídeo até o final, tá? Então é muito importante, você que vai assistir pelo YouTube, dê o joinha, dê o like, se inscreva no canal e não saia daqui. Fique aí, tá? Fica aí até o final, não saia, para que você possa compreender, tá bom? O entendimento e a doutrina errada, eu vou começar a falar aqui o porquê os cristãos não vencem os pecados. No final eu vou falar com a doutrina errada e vou começar a ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina. Alguns vão perceber no curso do que eu vou estar explicando, e outros só vão perceber no final. Então fica aí, você que não vai conseguir entender o que eu estou dizendo, fique no final, e daí você vai conseguir entender, né, por causa da doutrina errada. Por causa de doutrinas erradas. E hoje eu vou pegar uma única doutrina só, tá? Mas eu já vou começar falando daquilo que é certo, daquilo que a palavra de Deus diz que é, tá? Uma das coisas que faz com que nós nos tornamos cada vez mais fracos e não vencemos nesse mundo é porque o cristão, ele foi ensinado em várias igrejas é que o cristão, ele não tem a sua permanência dentro da cidade santa definida de uma vez por todas. É sempre lhe ensinado uma consciência que é chamado a consciência do medo, que é a mesma coisa que o povo de Israel que o povo de Israel vivia preso e não conseguia vencer, é exatamente
Por causa disso, por causa do medo. Porque o medo produz tormento. E o medo, ele não ajuda e ele não permite que a pessoa progrida e cresça na sua vida espiritual, na sua vida na igreja, na comunidade, com os irmãos, que frutifique dentro da igreja. Por quê? Porque ela está presa numa consciência, num estado mental de medo. Ela está num medo constante. E esse é o propósito do maligno, quando ele criou esses tipos de doutrina, que é baseada no medo, para manter o crente preso no medo. Porque o medo produz tormento, e nós vamos ver que o nosso o apóstolo que nos ajuda a respeito dessas coisas, João, o Evangelho de João vai trazer uma palavra falando a respeito de o medo produz tormento. Então, uma das primeiras coisas que precisamos lutar é que precisamos sair debaixo do medo, tá? Porque o medo, ele não aperfeiçoa. Aqui, ó. Você que já declarou que Jesus é filho de Deus, ó, você já fez isso? Com certeza. O cristão verdadeiro já declarou. Aquele que declara que Jesus é filho de Deus, Jesus é o filho de Deus. Deus permanece nele, Deus permanece na pessoa. E ele em Deus. Tá vendo? Deus permanece, é Deus que permanece. Se Deus permanece, não tem como Deus sair da vida dele. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor, tá vendo? Porque Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus, e nisso sabemos o quanto Deus nos ama. Sabemos o quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Temos confiança no amor, temos a certeza. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele, tá vendo? Aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito, tá vendo? À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Tá vendo? Esse amor não tem medo. Esse amor não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isto mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se amamos nossos irmãos se não amamos a nossos irmãos a quem não vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento, que amemos uns aos uns. Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. 18. Esse amor não tem medo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Então, quando nós temos a certeza do amor de Deus, quando nós desfrutamos plenamente da certeza do amor de Deus e temos confiança e temos a certeza que estamos no amor dele e que ele não
nos joga, não nos lança fora da tua presença por nada neste mundo, inclusive de pecados que você talvez tenha cometido como cristão. Por isso por que cristão não vencem os pecados. Então, quando você não tem essa certeza de que você nasceu de novo e pelo processo do novo nascimento, você permanece em Deus, que nem diz o texto, e Deus permanece em você, e assim o amor de Deus está em você, e você o ama pelo que ele é, não pelas coisas que ele faz. Então esse amor perfeito de Deus vai lançar e atirar fora todo medo que você tem a respeito de viver a vontade que Deus preparou para que você viva nessa terra, para que você vença o pecado e vença o mundo. Então, o maior problema de você não vencer o pecado é porque você acredita que, mesmo sendo cristão, você perde salvação. É esse o problema. O problema é que, como você não desfruta da certeza de que você está completamente salvo em Cristo Jesus e que através do sangue de Jesus você foi colocado você está nas regiões celestial, porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo como filho de Deus, que nasceu dentro da igreja de Jesus Cristo, e que você crê que essa igreja, que somos nós, todos nós juntos, é algo novo que nasceu em Atos 2 e que a partir de Atos 2 não tem mais como retornar atrás, porque Jesus é a certeza da nossa salvação, porque nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e ele morreu no tempo oportuno para que houvesse salvação em nós. Então, se você não tiver essa certeza, se na sua igreja, ou se a doutrina que você acredita não lhe ensina que uma vez que você tem segurança na salvação, para a eternidade, você está salvo, então isso significa que você está debaixo do medo, está debaixo de uma lei. E essa lei é lei dos homens, não é lei de Deus, não é a palavra de Deus, não é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a partir da morte de Cristo Jesus, é que o povo dele, a igreja dele, não perde a salvação. A salvação é garantida de uma vez por todas. E não há retorno. Porque Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa. Porque aqueles que foram dados a Jesus, Jesus não lança fora. E ninguém arrebata ninguém das mãos. Ninguém tira um cristão da salvação dada pela graça, favor imerecido por Cristo Jesus. A justificação, as pessoas são justificadas dos seus pecados e delitos. E assim, não tem como elas perderem a sua salvação. Então, a garantia e a certeza da vida eterna, garantida em Deus, a segurança da salvação eterna, é que ele vai lhe proporcionar uma vida de amor. Amor a Deus, por ter a certeza de que ele te buscou e te resgatou de uma vez por todas, e nem Satanás, nem você mesmo, e nem o pecado que ainda está dentro de você, mas que é amortecido pelo Espírito de Deus, para que você não viva uma vida dissoluta de pecados e de erro constante, o tempo todo pecando, porque pode acontecer que você peque por um acidente, né? Pode ser que você peque, né? Por algum motivo, por você ainda estar na carne e estar vivendo nesse mundo. Então, as circunstâncias desse mundo, em algum momento você vacila, não vigia, não guarda a sua mente, o seu coração, e você acaba cometendo algum pecado. Mas João vai dizer, lá no Evangelho de João 1, que temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o sumo sacerdote, que nem a gente aprendeu em Hebreus, que está diante de Deus ministrando as bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. Porque nós somos resgatados para pertencer a um outro mundo, a uma outra cidade, a um outro céu. Você foi transformado de dentro para fora, você nasceu de novo.
Nesse novo nascimento, não há perca de salvação. Porque uma vez que você está nas mãos de Jesus, ninguém te arranca de lá. Que é isso que Jesus diz lá no Evangelho de João. Evangelho de João. Vamos ver aqui rapidinho. Evangelho de João 10. Aqui, ó. O Pai me ama, tá vendo? Tudo é em torno do amor. O amor é perfeito. O amor de Deus. O vínculo que liga todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, é o amor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomar de volta, pois isso é que me ordenou meu Pai. Esse foi o mandamento. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu a conheço, e elas me conhecem. E eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Aqui, ó. Você é ovelha de Cristo? Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Quando ele diz aqui nunca morrerão, não existe aqui um se elas crerem, se elas me seguirem, se elas me obedecerem. Não existe. A nova aliança, que é a aliança do sangue de Cristo para a salvação, Jesus não morreu num se. Depois de ser crente, antes de ser crente, existe o chamado. Se você ouvires a voz do Filho de Deus. Antes de você se converter, existe a possibilidade de você crer ou não crer. Esse se é para os descrentes. E muitas doutrinas colocam se. Coloca os textos fora do contexto. Quando você está chamando para a salvação, quando Jesus está chamando. Os 4 evangelhos é chamamento para a salvação. É chamando o mundo pecador para a oportunidade da salvação que está sendo dada. Aí existe o se. Se você acreditar no Filho de Deus. Aí existe a possibilidade de você olhar e escolher sim ou não. Mas depois que você se torna ovelha, ó, minhas ovelhas, ó, depois que você se tornou ovelha de Cristo, depois que você creu, depois que você nasceu de novo, foi colocado na cidade celestial do céu, você se tornou uma ovelha de Cristo, ó, minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, ele lhe dá, é de graça, é um favor, é uma bênção, é um dom, é uma dádiva. E elas nunca morrerão, nunca morrerão. É ele que está dizendo que nunca morrerá, não tem como retornar atrás. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso do que todos. Quando ele diz é mais poderoso do que todos, ele é mais poderoso do que todas as coisas, inclusive o pecado. É isso mesmo. Inclusive, o pecado que depois de convertido você vem a cometer, Deus é muito mais poderoso, manifestou muito mais graça, poder, muito maior que o pecado. Muito maior do que o pecado que você possa cometer aqui nessa terra. Se você cometer, aí sim tem um porém, se você cometer. Tá? Porque essa certeza, pois ele é mais poderoso do que todos, ou do que tudo, pois meus pais as deu a mim, e elas ninguém pode arrancá-las da minha mão. Ninguém pode tirar você da salvação que está em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus te fez nascer de novo. Um novo homem. Um homem espiritual. Um homem que nasceu do Espírito. Não que vive na carne, mas que vive no Espírito. E isso existe uma sequência. Ninguém pode arrancá-las de minha mão. O começo da sequência é se você ouvir o Evangelho de Cristo. Se você ouvir e crer, será salvo. E ao crer, e essa salvação, ela é eterna, é progressiva. Começa você ouvindo, e ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo te convence do seu erro, do seu pecado. Você se arrepende dos seus erros e confessa os seus pecados a Deus.
confirmando que Deus é verdadeiro e que você é um falso, um mentiroso sem vergonha, que de fato pecou e errou contra Deus, se arrepende desse pecado e confessa Cristo como seu único e suficiente Salvador, confessa que crê que Deus mandou seu filho para morrer naquela cruz e ele ressuscitou ao terceiro dia, e que você agora se torna um filho dele, se torna uma ovelha dele, e que ninguém tira você, ninguém arranca. Arrancar aqui, tirar é arrebatar. Ninguém vai lá e pega. Aqui no sentido é isso mesmo. Ninguém, nem o pecado pode ir lá. A ideia de arrebatar, arrancar, a ideia de que algo está enraizado, aprofundado, e alguém possa ir lá e querer arrebatar, arrancar pela raiz, tirar. Não tem. Por quê? Porque a raiz que o cristão está fundamentada é Cristo, João 14. Eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Então, se estamos na videira verdadeira, ninguém pode ir lá e arrancar você das mãos de Cristo, você junto com Cristo. Você está entendendo? Isso é para que você creia que a salvação ela é definitiva e de uma vez por toda. Ninguém pode te arrancar das mãos de Jesus, ninguém pode ir lá e te arrebatar, tirar sem que você queira sair. A ideia de arrebatar, né, arrancar, é isso mesmo, é um rapto, né, que é o que vai acontecer com a igreja. A igreja está aqui nesse mundo, mas ela será arrebatada, ela será levada, ela será tomada de um assalto. Mas só quem pode fazer isso é Cristo, porque nós já somos deles e pertencemos a ele. Satanás não pode. O seu pecado, você não pode, por causa do seu... eu pequei, agora o meu pecado foi lá nas mãos de Cristo Jesus e me arrebatou e me arrancou das mãos. Não existe isso, meu amado. Isso é a doutrina errada. Por isso que você vive no medo. Por isso que você não consegue vencer o pecado neste mundo. Por quê? Porque você está vivendo em Deus baseado no medo. Eu tenho que servir a Deus porque senão eu vou para o inferno. Não. Mentira. Isso é doutrina de demônio. Isso é doutrina que te mantém preso. Mantém muitos cristãos, muita gente presa e ministérios e igrejas ensinando errado e mantendo um monte de gente que acham que são crentes porque vivem obedecendo uma lei. E isso não faz com que você vença o pecado. Porque você vive no temor. É assim que Israel viveu. Israel rejeitou a Deus no seu coração e viveu debaixo do temor da lei, com medo, querendo agradar a Deus por medo. E Deus não quer que ninguém tenha comunhão com ele, seja filho dele, seja salvo, através do medo. Não. Ele quer que você tenha um relacionamento com ele, viva nesse mundo, baseado no amor dele. Não no medo do que ele possa te fazer. Tá? Foi por causa desse medo terrível que estava no coração do homem, que o homem olhava para o pote e falava, eu não posso nem levantar a cabeça, eu não posso nem levantar a cabeça e olhar para cima, porque Deus, o Todo-Poderoso, está sentado naquele trono, e se eu fizer alguma coisa, ele vai mandar um castigo terrível, vai me aniquilar aqui na terra. Então eu vou ler a Torá e vou fazer tudo que ele manda ali. Mas isso não foi o suficiente, porque isso não muda o coração do homem. Então, por isso, Deus deixou sua glória, deixou tudo que ele é na pessoa do filho dele e veio na terra e se fez como um de nós, homem carnal como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dores, as mesmas perseguições, os mesmos xingamentos, sentir fome, sentir tristeza, sentir alegria, ser como um de nós, para que o homem entendesse que o amor de Deus por nós é tão grande que ele veio aqui neste mundo e se revelou àqueles que creem no nome dele, de que ele é um Deus presente, como nós, como um de nós, ele desceu e veio aqui como um de nós. Ele mostrou que ele não é um Deus bravo, cruel, que está sentado em um trono, um déspota que quer obrigar todo mundo a servir ele e fazer do jeito dele, da forma dele, pronto, acabou-se. Olha, se você não me obedecer, eu mando um raio na sua cabeça, eu mando um castigo, eu mando isso.
Isso é medo. O crente em Jesus não pode servir a Deus, não pode ser filho de Deus baseado em medo. Porque nós lemos em João, o medo, o amor de Deus em nosso coração e o nosso amor a Deus lança fora o medo. Porque o medo aperfeiçoa todas as coisas. Então você que vive aí preso em uma doutrina, em um ensinamento em que você perde a salvação, você vive preso no medo e não consegue vencer. Não consegue crescer na palavra, não consegue ler a Bíblia. Por quê? Porque você vive caçando maneiras e meios de cumprir a lei de homens que diz que se você não guardar o sábado, se você não usar calça, se você não usar saia, se você não usar o vestido, se você não usar aquilo, se você não fizer aquilo outro, se você não comer isso, se você não comer aquilo outro, se você não fizer essas coisas externas do mundo, você vai para o inferno. Isso é ter um relacionamento com Deus baseado no medo. E foi isso que Israel viveu. E não alcançou a perfeição. Está até hoje lá Israel como uma nação, está até hoje longe de Deus. Por quê? Porque viviam num relacionamento com Deus baseado no medo. E Deus não quer relacionamento baseado no medo. Ele quer um relacionamento baseado no amor. Por isso que Deus, o que Deus fez? Né? Porque Deus amou tanto ao mundo que deu seu único filho para que todo aquele que nele queira não pereça, mas tenha a vida eterna. É baseado no quê? No amor. Tá vendo? Isso aqui é o próprio Jesus dizendo. É Jesus que está falando aqui, Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou tanto ao mundo que deu seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É vida para a eternidade. Não é vida que perde aqui, cai acolá, perde ali, levanta aquilo. Não existe isso. Pela falta do entendimento e do discernimento de que o crente não perde a salvação, é que muitos ainda vivem caídos dentro das igrejas e não conseguem vencer. Por quê? Porque ele vive debaixo do medo e não do amor de Deus. Ele vive com medo de errar, com medo de pecar. Então ele para de olhar para o amor perfeito de Cristo, que é para onde ele deve olhar, para o amor de Cristo, e fica olhando para o erro, e fica caçando o erro, e fica preocupado com o erro. Então ele deixa de aprender, ele deixa de olhar para a palavra de Deus, deixa de ler a Bíblia, não fica lendo a Bíblia o tempo todo, ele não fica lendo, porque quanto mais você lê essa Bíblia, mais você para de errar. Quanto menos você lê a Bíblia, mais você erra. Porque essa doutrina da perca de salvação, ela foi criada lá no passado, tal, né? Começou pelo arianismo, né? Por Ariel, e depois passou para Armínio, né? Que depois, na época da Reforma, né? Armínio fundamentou a doutrina da perca da salvação, que o crente perde a salvação. Então, a pessoa para de olhar para a palavra, para de estudar e ler a palavra de Deus, para de buscar a sua transformação cada vez mais na palavra de Deus, para de buscar a sua santidade cada vez mais pela leitura da palavra de Deus, pela exposição de Gênesis e Apocalipse, que é esse o motivo desse meu programa, né? O programa Palavra Viva, e no canal também no YouTube, Palavra do Avivamento. Por quê? Porque eu creio e eu acredito que só haverá avivamento nesse país a partir de quando os crentes começarem a ler a palavra de Cristo e parar de olhar para doutrinas de pecado que fica dizendo, que fica dizendo, pronto, você não pode fazer isso. Fica toda hora falando do erro. É que nem dirigir carro e moto, né? Ou qualquer veículo. Quando você vai para a autoescola, o instrutor fala assim, não fica olhando para o erro. Não fica olhando para aquilo que você não pode fazer. Olhe para aquilo que você deve fazer. E Paulo diz que a gente fique firme, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar fixo para Ele, porque Ele é o alvo da certeza, Ele é o alvo do nosso amor. Nós temos que olhar para Cristo, que Cristo
se revela através da palavra. Quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você está fixando o seu olhar, a sua atenção para Cristo. Quanto mais você lê a palavra, mais você tem comunhão com Cristo. E você para de olhar, para de ficar olhando as doutrinas, para de ficar caçando o erro que você não pode cometer para que você não seja salvo. Para com isso. Isso é o terror na vida. Isso é um terror. Isso já é viver tormentado aqui na Terra. Então, o correto do cristão é fixar em Jesus, na sua palavra, e ter comunhão com ele através da exposição da leitura da palavra de Gênesis e Apocalipse. Então você fixa o olhar naquilo que é o correto, naquilo que é certo, e vai adiante. Pare de ficar olhando por lado e ficar caçando o erro. Porque a lei em Israel, ela fez isso. A lei vinha dizendo o que pode e o que não pode, pode e não pode. Aí o que o povo de Deus fez, ficou fixado no que não pode. Aí ficou olhando para o erro. Aí, em vez deles aprenderem, aí em vez da mente deles serem purificadas e limpas por um amor sincero a Deus, em amar a Deus e buscar servir a Deus em sinceridade, eles criaram uma cultura de ficar olhando para o erro, que a mente deles enganou eles e desceu para o coração, que fez eles viverem uma vida de pecado dissoluto o tempo todo. Por quê? Porque aquilo que você foca, aquilo que você fica focado, é aquilo que vai começar a fazer parte da sua mente, do seu entendimento e vai descer para o coração. Então você deve abandonar essa cultura de caçar erro e caçar defeito em doutrinas humanas criadas pelo homem. Não pode isso, não pode aquilo, não pode short, não pode certo tipo de vestido, não pode calça, sabe? São doutrinas humanas e não mandamentos de Deus. Porque não tem esses mandamentos na palavra de Deus. Porque Deus quer um relacionamento baseado no amor. E se você o ama, e se você está fixo na palavra dele, e se você lê a palavra de Deus, então aquilo que é certo que você faça, o próprio Espírito Santo vai derramar no seu coração. Se ele não quer que você não use calça, ele vai falar no seu entendimento e vai descer para o seu coração, e você vai cumprir, e você vai fazer isso, não por medo, mas por amor, porque você o ama. E assim você vai fazer. Não por uma obrigação de homens, imposição de doutrinas humanas, mas por causa do amor perfeito de Deus que está em teu coração e lança fora todo medo. Então, agora que eu falei sobre isso e falei um pouco da doutrina do que é certo, não vou ter condições de trazer todos os capítulos e versículos aqui, senão o vídeo fica muito grande, já está em 38. Agora eu vou trazer alguns textos que falam de fato quem nós somos. Porque o problema das pessoas ficar crendo e acreditando em perca de salvação é porque elas ainda não estão fundamentadas e não estão preparadas, porque elas não entenderam completamente a quem elas pertencem. Então eu vou falar aqui um pouco do conceito do novo nascimento. O que é o novo nascimento? Você passa por um processo do novo nascimento. Quando você nasce de novo, você é um novo ser. Você é um filho de Deus. Não tem como você deixar de ser filho de Deus. Que uma vez que você passou pelo processo do novo nascimento, você pertence às coisas celestiais. Você já é de Deus. Deus te escolheu antes de você nascer. Foi isso que ele disse a Jeremias. Antes de você existir, Deus já nos tinha escolhido para sermos filhos dele, na igreja dele. Então, se ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos seus filhos e sermos revelados, trazidos ao mundo após a morte de Cristo, então nós passamos por um processo de um novo nascimento. Nesse novo nascimento, nós pertencemos a algo maior que não é aqui da terra. A nossa herança não é terrena, a nossa herança é celestial. As coisas da vida do crente não é terrena, não é coisas materiais. Não é o melhor carro, não é a melhor moto, não é ter chácara, não é ter riqueza, não é
ter uma poupança gorda no banco, não é ter os melhores amigos, as melhores influências nessa terra. Não é nada disso. As melhores roupas. Não é nada disso. As promessas para aqueles que nasceu de novo é que ele nasceu de novo para pertencer a uma cidade que é celestial e não uma cidade que é terrena. Pertencentes à cidade terrena é judeu, é Israel, coisas terrenas, Jerusalém terrena, que Jesus virá e restaurará Jerusalém, Israel será a cabeça e não cauda, e as promessas a Israel será concretizada no final da tribulação, onde eles clamarão: bendito é o que vem em nome do Senhor. E o Senhor virá e o salvará de uma vez por todas, assim como já fez com a igreja, que está salva de uma vez por todas. Eles são salvos para pertencer a uma cidade a uma cidade terrena aqui, estabelecida com o reinado do filho de Davi, que é Jesus Cristo, que prometeu a Davi, a promessa feita a Davi. Então, o crente não tem promessa terrena, ele tem promessa celestial. Por quê? Porque ele é um ser celestial. Porque você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual que nasceu de novo, mas que ainda está vivendo no mundo terreno, no mundo caído, onde Satanás governa esse mundo através do seu governo, através dos filhos deles, que são esses governantes. É só você olhar para a vida dos nossos governantes, que nós vamos ver que eles são filhos do diabo, porque eles mentem, eles cometem corrupção, falcatruam, enganam, roubam, matam. Tudo isso eles fazem de errado, se prostituem, fazem tudo de errado nesse mundo. Então, nós não somos desse mundo e não fazemos parte dele, nós fazemos parte de algo que é celestial. Mas que estamos aqui no mundo por um momento para servirmos de instrumentos na mão de Deus para proclamar o evangelho. Não é isso que Pedro diz lá na sua primeira carta, Pedro 2,9? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, de exclusividade e propriedade de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então temos um propósito ao permanecer aqui. Só que ao permanecer aqui, a gente não pode ficar acreditando que nós não pertencemos à cidade celestial. Nós não podemos ficar acreditando em doutrinas que diz que nós perdemos a nossa salvação. Porque se a gente ficar acreditando em doutrinas de que a gente perde a nossa pátria celestial por algum pecado cometido, por algum, se possível, pecado cometido no corpo aqui nessa terra, então você vive baseado no medo. E não tem o amor de Deus ainda aperfeiçoado em você. E aquele que não tem o amor de Deus não é de Deus e não faz parte de Deus. Porque uma vez que Deus nos salvou de uma vez por todas, e você nasceu de novo, passou pelo processo de novo nascimento, Deus derrama o amor no nosso coração e confirma que nós somos filhos dele. E que o amor perfeito dele em nós lança fora todo medo. Então não vivemos baseado no medo, mas vivemos pela esperança, a certeza de que como Cristo ressuscitou e morreu, como ele morreu e ressuscitou, nós também, depois de cumprir o nosso ministério aqui na terra, de proclamar o evangelho de Cristo e fazer novos discípulos, seremos levados para a cidade celestial, porque você passou de um homem terreno, caído e morto em seus pecados e delitos, Efésios 2, agora você é um homem do céu, um homem celestial. Uma vez que você é do homem celestial, você não pertence mais à terra. Você é do céu, você não é da terra. Então você pode ter essa certeza e a garantia de que você vai para o céu. E ninguém vai tirar você de lá. Porque de lá ninguém te tira, porque ninguém arranca você das mãos de Cristo. Porque Cristo está no céu à direita de Deus e é o nosso advogado. Não é isso que João fala, primeira carta de João? Se todavia alguém pecar, temos advogado à destra de Deus que nos purifica de todo o pecado. Está entendendo? A falta da certeza da sua salvação faz com que você viva uma vida de derrota por causa de crer em doutrinas erradas. Então, o amor de Deus não é aperfeiçoado em você, porque você vive em constante medo e tribulação.
e para de olhar para Cristo, para de ler a palavra de Deus. Então, o conceito do novo nascimento é central na teologia cristã, descrevendo a transformação espiritual que uma pessoa experimenta ao aceitar Jesus Cristo. Diversos versículos no Novo Testamento abordam essa experiência, utilizando termos como nascer de novo, regeneração e nascido de Deus. Então, nós temos 3 termos que nos dá a garantia de que somos, agora, em Cristo Jesus, somos seres do céu e não seres da terra. Nós somos um extraterrestre agora. Nós fomos transformados em um extraterrestre que não faz mais parte desse planeta. Não faz parte mais daqui. Nós fazemos parte de um outro mundo. Nós somos transformados em um extraterrestre. E um dia o nosso Senhor virá até a nuvem e nos levará para a nossa morada eterna. Então, o processo do nascer de novo na Bíblia é apresentado como nascer de novo, regeneração e nascidos de Deus. Abaixo estão alguns principais versículos que tratam desse tema. Evangelho de João, João 1, 12 a 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, que quer dizer, não somos pertencentes mais a esse mundo. Não somos mais identificados como filhos de Adão e Eva, que é o nosso sangue, a nossa filiação sanguínea. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tá vendo? Somos agora pessoas que nascemos de Deus, porque Deus nos destinou a sermos filhos dele e a morada celestial. Por isso que ele mandou Cristo vir aqui nos lavar pelo seu sangue, porque pelo lavamento do sangue de Cristo derramado na cruz, nós somos, pelo Espírito Santo, colocados na cruz de Cristo. Paulo fala isso lá em Romanos, acho que 5 ou 6. E nós somos colocados na cruz de Cristo, somos lavados e perdoados nossos pecados, e assim nós somos transformados em um novo homem, nascemos de novo. Nascemos uma criatura, não uma criatura, mas um extraterrestre que não é mais pertencente a esse mundo. É pertencente ao mundo de Cristo. Tá? O céu, pertencemos ao céu. Somos extraterrestres morando numa terra o qual não é nossa. Não pertencemos mais a ela. Fomos transformados. E João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Tá vendo? Somente pessoa que é um extraterrestre, que nasceu de novo, a sua velha carcaça, o seu velho corpo, morreu na cruz de Cristo e nasceu um novo homem, esse pode ver o reino de Deus. Esse pode ser colocado no reino de Deus. Quem não nasceu de novo, e muitas igrejas por aí, não ensinam isso aos cristãos, que eles precisam passar pelo novo nascimento. E o cristão tem que passar pelo novo nascimento. Porque se ele não passar pelo novo nascimento, ele não pode ver o reino de Deus, ele não pode ser colocado no reino de Deus. João 3, 5, 8. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Tá vendo? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Da água e do Espírito. A água aqui simboliza palavra, tá? Água aqui é palavra. E nascer do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz o processo de pegar o homem, hoje, morto e caído em seus delitos de pecado, e o transporta até lá na cruz de Cristo e coloca junto na morte de Cristo, e assim você foi lavado e remido lavado pela água do sangue de Cristo, que derramou por você naquela cruz, lavado pelo ouvir da palavra de Deus, foi lavado pela palavra de Deus, Efésios 5. E assim você é lavado pela palavra de Deus e o Espírito Santo faz você nascer de novo. E você se torna um novo ser, um extraterrestre não pertencendo mais a essa terra. Não pode, ó. Aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que nasce do Espírito é Espírito. Pertence às coisas espirituais lá do céu.
Não te maravilhe de eu ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, Paulo está falando a Nicodemo, assim como você não sabe de onde o vento vem e para onde ele vai, assim você também não sabe como é que se nasce do Espírito, como é que é esse processo do nascimento do Espírito. Por que que ele não poderia saber naquele momento? Naquele momento ele não poderia saber, porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz, não tinha mandado o Espírito Santo para ver o novo nascimento. Porque o novo nascimento acontece a partir da morte de Cristo. Então Nicodemos não sabia. Assim você é incapaz de saber como é que a pessoa nasce de novo. Mas depois que Jesus nasce, depois que Jesus morreu, aí podemos saber. E aí o crente tem que saber. Porque é através desse saber e esse conhecimento que lhe dá essa certeza de que ele nasceu de novo, é que ele tem a segurança da sua salvação e não fica acreditando nessa heresia de perca de salvação. Tá? Porque daí ele vai passar a entender. Nicodemos não podia entender porque ele ainda estava na carne. Ele não tinha o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus confirma nossos espíritos que somos filhos de Deus e nos garante a certeza da salvação. Mas Nicodemos não tinha o filho, não tinha o Espírito, então. Até aquele momento ele não tinha. Mas ele poderia passar a ter depois da morte de Cristo. Vamos ver isso nas epístolas paulinas, Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados, eu falei sobre isso já antes, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, tá vendo? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Não aqui no batismo de água, não é disso que Paulo está falando, tá? É no batismo da morte de Cristo. Quando você crê, você é batizado lá na morte de Cristo, você é colocado na morte de Cristo. Você é colocado junto com ele e você passa por um. Isso se chama batismo. Você foi colocado lá na morte dele, você foi batizado junto com a morte dele. E através dessa morte, a morte de Cristo, você agora foi. Podemos andar em novidade de vida. Temos uma vida nova. Não? Novidade de vida, uma vida nova. Uma nova vida. Não a velha vida. Não a vida de antes. Não a vida que vive debaixo do temor. Por isso que você tem medo. Por isso que você não vence o pecado. Sabe por quê? Porque você vive com medo. Você vive com medo do pecado, com medo de errar. Enquanto era para você se fixar no que é certo, na certeza da sua salvação. E tendo a certeza da sua salvação, ter a certeza da salvação é ter a certeza do amor absoluto de Deus por você. Porque quem anda com temor é porque não tem o amor perfeito de Deus dentro dele. Então vive ainda debaixo do medo. E o medo produz tormento e o medo vai levar ao erro. Então, não acredite nessa história de perca de salvação. Acredite que você está salvo de uma vez por todas, porque Deus lhe amou e mandou a operação da salvação através da morte de Cristo Jesus, e assim você sepultou o velho homem e nasceu de novo pelo Espírito de Deus, e que o amor de Deus é tão grande por você, que o filho dele morreu naquela cruz para garantir a certeza dessa salvação na sua vida. Para que você não viva mais no tormento. Para que agora você vive no amor. E esse amor vai te aperfeiçoando neste mundo, te levando a ter um relacionamento com Cristo através da leitura da palavra dele. Novidade de vida. Estão ligando aqui de novo. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá vendo? Somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Estamos em Cristo Jesus. Peraí, pessoal, deixa eu só ver aqui.
Pronto, não vamos perturbar mais. Então, o amor perfeito de Deus, que nem Paulo fala, assim que se alguém está em Cristo é nova criatura. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Gálatas 5:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Tá vendo? Me amou, ó. O amor lança fora todo medo. O amor aperfeiçoa de uma vez por todas. Não tema, não fica com medo de perca de salvação. Isso é doutrina de demônio para te desviar do foco verdadeiro. Efésios 4:22-24. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Verdadeira justiça e santidade, justiça. O termo justiça aqui, tirado do jurídico, é justificação. Você foi justificado, não é para você viver em justiça. Armínio interpretou errado isso aqui, entenderam errado. O homem tem que ficar praticando as obras justas aqui na terra. Não, não é disso que o texto está falando, meu Deus do céu. Efésios não está falando. Quando ele diz aqui, em verdadeira justiça, não é você ficar caçando o que é justo para fazer. Não é você ficar caçando o que é errado e que não pode fazer. Não. Em verdadeira justiça, é justificado. Você foi justificado de seus pecados e dos seus delitos. Agora você pode viver na justiça verdadeira, que é o quê? É viver em Cristo Jesus. Por isso que ele diz no texto mais acima. Porque eu vivo em Cristo, porque Cristo é minha justiça. Eu devo viver como Cristo viveu, em amor a Deus e não em temor a Deus, porque Cristo não temeu a Deus. Ele não tinha um conflito de que uma hora ele podia ser filho, outra hora ele não podia ser filho, se ele errasse ou fizesse qualquer coisa, ele não ia ser filho. Não, ele nunca se preocupou com isso, ele se preocupou que o amor de Deus de verdade estava nele, e que ele amava a Deus de verdade, e foi isso que ele se preocupou. Em viver a vontade de Deus, por amor perfeito a Deus. E Deus criado em verdadeira justiça, ó, criados em verdadeira justiça. Criados em verdadeira justiça, nós somos criados, é algo que foi criado, foi feito em justiça verdadeira, justificado por meio de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ele fez essa justificação por nós em nosso lugar. E santidade. Agora sim, de fato, podemos viver em santidade. Essa santidade é uma vida piedosa e justa. Aí aqui sim entra o sentido de que praticamos a justiça de Deus aqui na terra por ter uma vida santa. Quem é santo vive em justiça, vive em santidade, vive na prática de vida justa. Mas essa verdadeira justiça aqui, ó, que fala aqui, verdadeira justiça, essa aqui não está falando de obras nossas. Tá? Tito 3,5, não, Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, tá vendo? Por isso que essa verdadeira justiça aqui não é nossa justiça, é a justiça de Cristo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tá vendo? Pela regeneração, pela renovação pelo Espírito, do Espírito Santo. Quem não nascer, Nicodemos, João 3, Nicodemos, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós somos pertencentes ao reino. Aqueles que são do reino têm a garantia da salvação. Estão preparados, predestinados, e ninguém pode tirar essa condição de filhos do reino. Então, se você está numa condição de filho do reino, então não precisa ter medo do pecado. Não viva uma vida olhando para o que não pode e o pode, não pode, não pode. Que aí você vai errar.
Viva para Cristo, focado nele, tendo como foco e alvo ele. Tudo que ele fez, tudo que ele ensinou, tudo que ele falou. Aprenda, leia, coma, consuma Cristo. Quanto mais você lê Cristo na Bíblia, mais a Bíblia vai te afastar do pecado. Quanto menos você lê a Bíblia, mais uma vida em pecado você pode viver. Tá? E mesmo que nós pecarmos, temos o advogado à direita de Deus, definitivo, de uma vez por todas, que nem a gente aprendeu na exposição da Bíblia em Hebreus, cartas do Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote que oficializou de uma vez por todas a salvação da nossa vida e nos colocou nas regiões celestiais. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Nos gerou de novo, ó. Nos gerou, ó. O verbo aqui está no... Acho que o verbo aqui está no... Eu não sei se está no gerúndio, né? Eu não sei. É no modo imperativo, né? Gerou. Fez de uma vez. Não existe uma condição. De novo. Né? Nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma viva esperança pela ressurreição. Ó. O que é viva esperança? Sempre que fala de esperança no Novo Testamento, quase sempre, aí você tem que entender aí a posição do verbo. Uma viva esperança pela ressurreição. Quando fala de esperança e tem ressurreição, ou regeneração, ou ressurreição, essa esperança aqui está falando da ressurreição. Às vezes não aparece a palavra ressurreição, regenerado ou novo nascimento, mas aparece a palavra esperança. Quando aparece a palavra esperança, está se falando da esperança de que, como Cristo morreu como homem, como nós, ele era um homem, 100% homem, e ele também era 100% Deus, como homem, ele morreu e pelo seu próprio poder ele ressuscitou, ele é a garantia da promessa de que todos nós seremos ressuscitados num corpo novo, no corpo novo que teremos, não temos ainda esse corpo, mas já temos que viver nessa terra como já pertencente a esse reino do céu, já crendo que temos esse corpo novo, porque o nosso espírito nasceu, mas só falta essa semente, que é essa carne, morrer, ser enterrada, para aquilo que é o verdadeiro, que é um corpo espiritual, será ressuscitado, trazido de volta para viver na eternidade. Então é essa a nossa esperança. Assim como Cristo morreu e o corpo humano dele morreu e ele ressurgiu com um corpo novo que nunca morre, e a promessa dele é todo aquele que crê em mim, ou aquele que comer de mim, que beber de mim, que participar de mim, não morrerá, mas terá vida eternamente, nós também temos essa esperança. E é nessa esperança que temos que focar o olhar. E não focar o erro, para o pecado, pode, não pode, pode, não pode. É nessa esperança que já foi garantida pelo amor que Deus tem por nós. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma nova e viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerado, sendo de novo, Pedro está falando de um novo nascimento. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Viva e a palavra de Deus. Viva e que permanece para sempre. Então, somos nascidos pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Aonde está a palavra de Deus? Na Bíblia. Aqui está. Palavra de Deus, viva e que permanece para frente. Pela palavra de Deus. Deus disse, Deus mandou Cristo Jesus vir com a sua palavra, com seus mandamentos, com as suas ordenanças, para nos dar vida. E a palavra de Deus a Jesus, a herança que Deus deu para Jesus derramar sobre nós, é vida em todo aquele que crê em Cristo Jesus. É vida eterna, pela palavra de Deus. As epístolas joaninas, né, de João.
1 João 2,29. Se sabeis que é justo, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 3,9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus, tá vendo? Nascido de Deus. Ó. Porque todo que é nascido de Deus vence o pecado. Por quê? Porque a semente de Deus permanece em nós. Essa semente não é tirada de nós. Ninguém pode arrancar essa semente de nós. E nós vamos vencer todo o pecado no final. 1 João 4,7. Amados, amemos aos outros, porque o amor de Deus porque o amor é de Deus, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. É, não, aquele que ama. 1 João 5,1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então ele está fazendo uma retórica que ele está falando a mesma coisa duas vezes, no sentido, né? Que todo aquele que ama ao que o gerou, aquele que ama a Deus que gerou ele, também ama ao que dele é nascido. Que quer dizer, quem é que nasceu? Todos os outros irmãos são nascidos de Deus. Então, se eu amo aquele que me gerou, que me deu nova vida, então eu também devo amar quem? Amar os meus irmãos, amar uns aos outros. 1 João 5,4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé aqui é acreditar naquilo que não se vê, porque eu não vi ainda. Eu não vi a minha ressurreição ainda. Eu não vi a cidade celestial. Eu não vi nada disso ainda. Mas eu creio, eu tenho fé, eu acredito. Por quê? Porque eu tenho o amor por Deus, eu sei que Deus me ama de verdade e eu tenho a certeza e a fé de que tudo aquilo que ele diz, tudo aquilo que ele mandou Jesus dizer e fazer por mim, é verdade. Eu acredito. Isso é verdade. Deus é verdadeiro. Deus está dizendo a verdade. Então eu creio. Então, se eu creio que tudo isso é verdade, então eu tenho fé. E essa minha fé é que vence o mundo. Então você tem que ter fé nisso. Você tem que parar de ter fé de que se você pecar, você vai perder a sua salvação. Que loucura é essa, rapaz? Que coisa mais insana é essa? Em vez de uma doutrina ensinar corretamente que as pessoas estão salvas de uma vez por toda, e que ela depositando a fé de que isso é verdadeiro, de que Deus ensina na sua palavra e mostra na sua palavra que uma vez que os cristãos estão salvos, eles estão salvos de uma vez por toda, em vez de levar os crentes a crescer e aperfeiçoar nessa fé de que uma vez salvo, sempre salvo, em vez de ensinarem isso, não, eles ficam ensinando e perdendo tempo de que se você pecar, se você errar, se você não obedecer, você vai para o inferno. Eles fixam a mente deles na doutrina da perca da salvação, em vez de fixar no amor de Deus e na perfeição de Deus e na certeza de que, e ter fé verdadeira de que não vamos perder a salvação por nada, nem por mim mesmo, nem que eu peque, nem que eu erre neste mundo, eu não vou perder minha salvação. Eu tenho que ter absoluta fé e certeza nisso. O cristão que não tem a certeza e absoluta fé de que ele não, de que ele vai perder a sua salvação, se ele não crê que ele não perde salvação, se ele não tiver a sua fé fundamentada, ter essa certeza, ele vai viver fora do amor perfeito de Deus e vai viver atormentado neste mundo. E assim ele não é aperfeiçoado. E não vai ter vitória. E esta é a vitória que vence o mundo. Como é que o cristão vence o mundo? Por quê? Por que cristão não vence os pecados? Por quê? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É porque, por causa de doutrinas erradas. Porque estão tendo fé em doutrinas erradas. Por isso que você não vence o mundo, você não vence o pecado neste mundo. É porque você está tendo fé em doutrinas erradas. Quando era para você ter fé na palavra de Deus, que ele diz que uma vez que você é um cidadão do céu,
Uma vez que você está na mão de Cristo Jesus, ninguém pode te arrancar e tirar de lá. Se você crê nisso, se você tiver fé nisso e manter a certeza da sua crença, sua fé nisso, você vai vencer todas as coisas nesse mundo. Vencer sua carne, vencer seu pecado, egoísmo, maldade, perversidade, prostituição. Tudo de errado nesse mundo, você será vitorioso. E vencerá Satanás e este mundo. É a fé. E esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Mas a fé na doutrina e no ensinamento correto. E não nas doutrinas e ensinamentos errados. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Esses versículos, em seus contextos, oferecem uma compreensão profunda da natureza transformadora do novo nascimento, que é operado por Deus através do Espírito Santo e recebido pela fé em Jesus Cristo, resultando em uma nova vida e um novo relacionamento com Deus. Tá vendo? É uma nova vida e um novo relacionamento com Deus. Então, por isso, o homem não pode viver aí, preso na fé em uma doutrina que diz que ele perde a sua salvação. E por isso ele não prossegue adiante no amor de Deus, tendo a garantia. Não, eu creio e tenho a certeza que Deus me ama de tal forma que ele preparou a salvação para mim através de Jesus, e essa salvação, uma vez que eu creio e foi confirmada ao meu coração que eu sou filho de Deus, eu acredito nesse amor perfeito de Deus, que ele nunca mais me lançará fora, porque ele já me fez nascer de novo, e ao nascer de novo eu pertenço à cidade celestial. E ninguém pode me tirar dessa posição. Nem Satanás, nem as tentações, as provações, e nem a minha carne, nem o meu próprio pecado. Por quê? Porque Deus já providenciou um sumo sacerdote, lá no livro de Hebreus, um sumo sacerdote que agora ele oficializa das coisas eternas. Mesmo que eu peque contra Deus, por algum tipo de pecado, Jesus, o sumo sacerdote que vive eternamente e que morreu por mim para pagar esse preço da minha ofensa a Deus, ele está diante de Deus oficializando a meu favor. E mesmo que eu peque, eu sou perdoado desse pecado. E eu tenho a garantia da minha salvação no céu. É essa fé que vence o mundo e vence as coisas do mundo. Eu tenho que ter essa certeza desse amor de Deus. Paulo vai falar sobre isso. Mesmo que a nossa mente nos condene, mas nós temos Deus que é maior, nós temos Cristo que é maior do que a nossa mente. E até o nosso coração, mesmo que o nosso coração nos condene. Nós podemos ficar firmes na promessa e na certeza do novo nascimento através da vida de Cristo Jesus derramada naquela cruz por nós. Então podemos ter a segurança, a certeza da salvação por causa do novo nascimento e por causa, depois de nascer, nós somos colocados numa posição acima dessa terra. Somos do céu, não somos terrenos. Nisso eu falo que nós somos seres extraterrestres. Não somos mais como os homens dessa terra. Temos uma nova natureza. E você tem que crer nessa nova natureza. Se você não crer, não tiver fé que Deus fez isso para você, então você vai viver aí em pecado e tormento o tempo todo. Tá? Então, por causa de doutrinas erradas. Qual que é a doutrina errada? Eu disse que no final eu diria qual é a doutrina errada. A doutrina errada, acho que vocês já devem saber. A doutrina errada é a doutrina arminiana, que diz que o cristão perde salvação se por acaso ele cometeu algum pecado nessa vida, ele perde a salvação. Isso é doutrina falsa, é doutrina errada, é doutrina que mantém a igreja presa em medo, e o medo produz tormento e não aperfeiçoa o cristão cada vez mais. Então nós temos que ter fé e acreditar na doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre em Cristo Jesus. Ninguém pode nos tirar da mão de Cristo Jesus. Ninguém pode dizer que você não é mais cidadão do céu. Satanás não pode vir em você e te matar espiritualmente e tirar da condição de novo nascido diante de Deus. Ninguém pode fazer isso. E você que é cristão verdadeiro tem que ter fé e acreditar nisso.
para que você vença o mundo de uma vez por todas e viva uma vida de amor para com Deus e ter um relacionamento pessoal de amor com Ele, focar nele, focar na leitura da sua palavra. Palavra expositiva, lendo a palavra de Gênesis e Apocalipse, para compreender a profundidade e a largura desse grande amor de Deus por nós. Não viver preso em doutrina do medo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não. Não faça isso na sua vida. Não viva uma vida de medo, mas viva uma vida de amor. Profundo amor e relacionamento com Deus através da palavra, da leitura da palavra. Então, essa é a minha mensagem e esse é o recado da palavra, não minha mensagem. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é da palavra de Deus. De Gênesis e Apocalipse, Deus mostra o seu amor pelo ser humano, porque Deus está constantemente mostrando que Ele o ama tanto, tanto, que Ele deu como figura daquilo que Ele ia fazer no futuro para salvar as pessoas no passado, que Ele ia dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que creu em Deus e tem fé em Deus morresse, ressuscitasse, quando Cristo fosse erguido naquela cruz e morresse nela. E assim, aqueles que morreram debaixo dessa fé, acreditando e fazendo aquilo que Deus disse que eles tinham que fazer, mesmo sem entender, mesmo sem ver essa ressurreição, eles creram em Deus e obedeceram os seus mandamentos, a sua palavra que Ele mandou que eles fizessem. Eles viveram por amor e não por medo, amando a Deus e confiando na sua palavra e praticando aquilo que Ele disse para eles fazerem. Assim Deus, desde Gênesis 3,15, que diz que Gênesis 3,15, Deus falou para Satanás que dentro da semente do próprio Satanás, dos descendentes de Satanás, ia nascer um descendente da mulher, que este ia ferir a cabeça de Satanás, que é a morte, e esse lhe feriria o calcanhar. Então, desde Gênesis 3,15 e Gênesis 3,20, 21, Deus está mostrando o seu amor perfeito para que as pessoas vivam debaixo do amor de Deus e não debaixo do temor de Deus, que é algo que Israel como nação não entendeu até hoje, mas que entenderá no final da tribulação. Quando eles clamarem, quando seus inimigos estiverem cercando eles de todos os lados, eles clamarão: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o rei de Israel, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então Jesus virá para salvar o seu povo da sua tribulação e do seu aperto. Então fique com essa palavra, fique com esse entendimento. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse entendimento maravilhoso. Que a Tua palavra entre nessas mentes, nesses corações que ouviram e faça transformação na vida de cada um, Senhor. Vai nos leitos dos hospitais. Leva essa palavra, vídeos através do Facebook, através do YouTube, que pessoas possam estudar, Senhor, e ver a Tua palavra e compreender e ter a certeza da salvação. E aqueles que ainda não têm a salvação, que passem a crer em Cristo Jesus. Confesse Jesus como seu único e Salvador e será salvo para a glória de Deus. Senhor, opera nos corações, nos leitos de hospitais, pessoas passando por problemas de saúde, pessoas no leito de morte, pessoas que estão sem esperança de vida. Que o Senhor possa levar alguém lá com a sua palavra, que é a Bíblia, para que ela possa ouvir, que ela leia a palavra, ouça a palavra, entenda que a salvação está disponível, que ela não vai morrer. A carne vai se acabar, vai ser destruída para nascer um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa em Cristo Jesus, que vai morar para sempre no céu junto com o Senhor. Faça isso, coloque essa certeza nas mentes e nos corações. Em todas as igrejas onde irmãos estão passando por medo, por tormento, ajude esses irmãos, ó Pai. Derrama, Senhor, do entendimento correto na mente deles através da leitura e na compreensão da Tua palavra, o qual foi colocado aqui, ó Deus. Abre o entendimento para que eles entendam e tenham a certeza da salvação em Cristo Jesus, para sair desse tormento, desse medo do pecado, de perca de salvação. Para que eles compreendam que eles são extraterrestres, são moradores da cidade celestial, que aguarda a todo aquele que crê, que Jesus virá nos buscar e nos levar para a morada eterna, e que ninguém pode arrebatar ou arrancar a nossa vida, no nosso novo nascimento das mãos de Jesus.
porque o amor perfeito de Deus lançou fora todo o tormento, todo o medo que havia por causa da lei, do pecado que nos condenava. Mas agora estamos debaixo da lei do amor perfeito de Deus, que arranca fora todo o medo, arranca fora e tira toda a lei, todo o tormento, e nos dá a garantia e a certeza da nossa salvação. Faça isso nos corações e mentes, por esse Brasil, Senhor, em todas as igrejas, Senhor, em todos os ministérios, Senhor, aonde tiver alguém com medo e tormento, Senhor, retire da mente deles, confirma a salvação no coração deles, através da leitura e do entendimento dessa palavra. Para a glória de Deus, ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Faça isso, Senhor, restaure o nosso povo. Traga um avivamento no nosso país, em todas as igrejas, Senhor, que já estão, a grande maioria das igrejas já estão na UTI mortas, porque não creem, porque não ensinam essas coisas, não prosseguem no crescimento dessas coisas. E na leitura da tua palavra, na exposição da tua palavra, faça com que líderes dentro das igrejas, Senhor, comecem a conduzir a sua igreja à leitura e à exposição da leitura da palavra, Pai, em nome de Jesus. Faça isso, ó Deus, para que haja verdadeira transformação e reavivamento dentro da tua igreja, Senhor, através da tua palavra. Não através de pregações de fulano, de ciclano, de doutrinas humanas. Não porque escolas teológicas fiquem aí tocando dia e noite e ficam orando dia e noite, porque nada disso faz a menor diferença na transformação do homem, que não seja pela leitura e exposição da tua palavra, que é a verdade, porque o Senhor é a palavra. Que o Senhor mesmo diz: eu sou a palavra. Eu sou a palavra viva, verdadeira. Quem crê em mim jamais morrerá. Então, o novo nascimento, a regeneração é através da leitura, da exposição da tua palavra, e não por muito jejum, não por muita oração e não por muito louvor, mas é pela leitura e exposição da tua palavra. Mas isso foi arrancado de dentro das igrejas, ó Pai. E é colocado outras coisas como que vai trazer avivamento no meio da sua igreja através de outras coisas. E não através da leitura da tua palavra. Faça isso, ó Pai, nesse país, nessa nação, nesse mundo aqui na terra, para que o Senhor seja glorificado cada vez mais através de vidas que serão salvas, através da exposição da tua palavra. Faça isso em todas as igrejas, Senhor, começando por Calumbi, Serra Talhada, Pernambuco, pelo Brasil, por esses 5 continentes, ó Deus. Traga um avivamento verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pela leitura e exposição da tua palavra, Pai. Perdoa esses pastores, anciões, perdoa, Senhor, esses padres, esses líderes, diáconos, diaconisa, presbíteros, obreiras, todos aqueles, Senhor, que não têm esse compromisso com a leitura e exposição da tua palavra. Perdoa, Senhor, a tua igreja, perdoa o teu povo. Lave ela cada vez mais, regenere o seu povo através da sua palavra, derramando o teu espírito nos corações dos líderes, para que eles ensinem a pura e a verdade da palavra de Deus, expondo ela de Gênesis e Apocalipse na vida dos irmãos, ó Pai. Faça isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E abençoe a vida, Senhor, de todo aquele que assistiu e ficou aqui até agora. Derrama as tuas bênçãos, Senhor, que é a tua salvação, a tua iluminação através da tua luz verdadeira, que é o Espírito Santo derramado nesses corações. Traga a vida onde há morte, traga um novo nascimento. Aqueles ainda que não creram, mas que estão assistindo e acompanhando ao vivo ou depois pelo YouTube. Faça que o algoritmo não impeça que essa palavra seja vista e assistida e acompanhada por muitas pessoas por esse Brasil afora e aonde essa palavra chegar. Em nome de Jesus, ó Pai, que o inimigo não impeça que a tua palavra seja expandida nessas redes sociais, para aqueles que precisam dela ouvir, entender, compreender. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoe a vida de cada irmão, todo aquele que assistiu. Amém. Amém. E assim eu encerro por aqui. Por isso, desde já, deixa o joinha, seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, na verdade. Aqui no nosso programa Palavra Viva, no canal Palavra do Avivamento, o avivamento verdadeiro, através da palavra de Deus. Muito obrigado que você ficou aí, Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.